Oi pessoal, nessa aula nós vamos fazer mais um exemplo de plotagem. Dessa vez uma plotagem no Paperspace, que é a plotagem que a gente usualmente vai utilizar mais. E nós vamos entender por que essa plotagem é mais interessante do que a plotagem no Model. Quando nós trabalhamos com projetos muito grandes, como é o caso desse meu projeto aqui de forro e iluminação, fica complicado da gente utilizar a plotagem no Model. Por quê? Se a gente for dar uma olhada mais de perto nesse projeto aqui, esse projeto é o projeto de uma grande loja de departamentos e ele tem vários detalhes de texto, detalhes de cota, essas cotas têm cotas que são aproximadas, qualquer modificação nesse projeto aqui, em uma parte, ela acarreta uma modificação em todas as partes. Então, quando a gente trabalha com projetos assim tão detalhados, não é interessante explodir cota, não é interessante que a gente não consiga medir esse desenho, porque se tiver qualquer problema de faltar uma cota e a gente precisar procurar no próprio desenho do AutoCAD, a gente não consegue encontrar. Essas cotas aqui estão aproximadas porque são cotas que vão para a execução, então na execução é aproximadamente 3,20 metros, mas se eu quiser a cota real ó, e der um dist, quanto tem aqui? Ah, tem 3,17,5. Então essas medidas eu preciso saber muitas vezes e fica complicado de explodir essas cotas, de escalonar esse desenho para daí fazer a plotagem do desenho. Então nós podemos utilizar o layout ou Paperspace para fazer esse tipo de plotagem. Para mandar plotar esse projeto aqui, então eu entro no layout e esse meu layout eu já configurei para a prancha de tamanho A0. Essa prancha é uma prancha bem grande porque eu preciso trabalhar com esse meu projeto que também é bem grande, tá? Agora eu preciso inserir a legenda dessa minha prancha. Como eu criei um bloco de legenda, então eu entro com id insert e procuro esse meu bloco aqui. Na verdade, eu já tenho ele aqui, legenda, tá? E nesse bloco eu deixo tudo exatamente como está aqui, tá? A unidade eu deixo como está aqui, o fator, tudo como eu configurei no meu bloco. Clico em OK e esse meu bloco já está com um ponto de inserção aqui. Eu coloco no canto no canto inferior direito da minha prancha, porque é o local onde a norma me pede para colocar isso aqui. Quando eu clico aqui, ele não abriu o bloco, tá vendo? Porque na verdade esse bloco ele tem alguns atributos. E esses atributos ele me pergunta quem é o desenhista. E aí, se eu for teclando Enter, ele vai perguntar a data, a obra, ou seja, todos os dados que estão dentro desse meu carimbo, tá? Dessa minha legenda. E aí, esses dados, se eu quiser acessar, eu não coloquei na inserção, mas eu quero colocar o título da obra. Então, eu clico 2 vezes sobre esse meu bloco e aí eu coloco todos os dados que eu preciso colocar, eles estão aqui. Com a prancha criada, o meu próximo passo é colocar a viewport. Então, eu entro na aba Layout e retangular aqui nas viewports, tá? Viewport retangular, pego um ponto qualquer, abro e esse meu desenho vai abrir aqui. Para colocar a escala nesse meu desenho, como é que eu faço? Clico 2 vezes sobre a viewport, estou dentro da viewport trabalhando. E aí é aquela fórmula, zoom, z, enter, 1000 dividido por 50, 1000 barra 50, que é a escala que eu quero utilizar, 1000 barra 50 xp, ou 20 xp também. O que acontece? Eu vi que o meu desenho ficou grande aqui. Saio da viewport, clicando 2 vezes fora, e agora eu vou ajustar essa viewport ao tamanho do meu papel. O que acontece? Esse desenho não cabe no papel, e essa folha é a folha 0, que é a maior de todas. Eu tenho 2 soluções. Se eu puder mexer na escala, eu mexo na escala. Se eu não puder mexer na escala e tiver que ampliar a minha folha, então eu vou ampliar essa minha folha sempre só na largura e nunca na altura.
Como nesse caso aqui, eu não quero mexer no tamanho da folha, eu quero um tamanho padrão, e eu posso mexer no tamanho da escala. Então, eu entro novamente, agora zoom, enter, 1000/75, que é a escala 1/75, XP, enter. Ó, agora, o meu desenho cabe no tamanho da prancha. Eu só preciso ajustar aqui para ver se todas as informações estão aparecendo. Às vezes tem que chegar um pouquinho mais perto com o zoom. Elas estão aparecendo. Posso colocar isso um pouco mais centralizado na minha folha, se eu quiser. E se eu tiver outras informações também, posso colocar dentro da mesma prancha, tá? Para ocupar bem a prancha. Nesse caso aqui, eu só tenho a planta mesmo. Eu agora vou fazer com que essa viewport aqui, ela fique oculta realmente, ela já está num layer oculto, então eu teclo aqui para desligar esse layer. Ele pergunta se eu quero colocar o layer corrente como oculto e quero. E agora eu só preciso organizar a minha plotagem. Então, para mandar plotar, eu entro aqui em Layout, com o botão direito, clico em Plot, escolho a plotter que eu quero, escolho o tamanho da folha, isso tudo já estava escolhido. Aí aqui eu escolho o tipo de penas que eu quero, que a gente já tinha configurado, aquele ACAD 50. E eu posso ou entrar aqui com o que eu quero plotar, o layout, que é o layout inteiro. Então, se eu fizer isso e der um preview, vai aparecer o meu layout todo, tá vendo? Então, já está correto aqui. Ou se eu quiser também entrar com window, eu posso colocar o window e clicar na minha prancha, ela também vai aparecer inteira aqui. Reparem que, como esse meu projeto de forro ele é muito detalhado, e tem forro e iluminação, ele tem cores diferenciadas. E quando eu organizei lá as minhas penas para trabalhar com esse tipo de projeto, eu organizei de uma forma que isso aqui ficasse colorido. Então, a impressão ela vai ter que ser colorida. Quando eu mandar para a copiadora, eu tenho que pedir para que eles imprimam, né, para que eles plotem em uma impressora colorida. Que existe a impressão preto e branco, plotter que é só preto e branco e plotter que é colorida. Então, essa especificação tem que ter na hora que a gente mandar para a copiadora. Nessa aula nós vimos novamente mais um exemplo de como utilizar o layout ou o Paper Space para mandar os nossos projetos para plotagem.